dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá vendo essa live. Nós vamos para nossa terceira e última live a respeito do livro Trabalhe 4 horas por semana. Agora tu vai começar a perceber onde tu tem mais resultado na tua vida. E por que às vezes a gente tem tanto tempo para fazer as coisas e não faz nada. Sabe pra quê? Pra tu poder viver mais e viver melhor. Então, vem comigo que a gente vai começar essa live. Bom dia, James! Tudo bem contigo? Gente, vamos entrando, estamos em casa, esperando o pessoal chegar na nossa terceira e última live sobre o livro Trabalhe 4 horas por dia. Se vocês quiserem fazer um print também e divulgar, fiquem à vontade de postar nos stories de vocês e me marcar também, né? Senão não adianta. Mas aqui tudo maravilhoso também, Marcelo. Graças a Deus, né? Reenergizada. Então vamos lá, pessoas. Esse livro, como eu já expliquei pra vocês, o título, Trabalhe 4 horas por semana, ele fica parecendo uma coisa de outro mundo, utópica. Mas esse livro é dividido em duas partes, tá? Uma parte voltada pro autoconhecimento, de si, né? De se ter clareza das coisas que quer, de ter clareza do que tu tá fazendo com o teu tempo, que nada mais é do que, né? Gestão do tempo nada mais é do que gestão da tua vida. E aí sim, tem uma segunda parte que é sobre estruturar um negócio em que tu não vai fazer parte desse organograma, em que, digamos assim, a tua empresa vai trabalhar sozinha, sem a sua pessoa. Então, eu não vou falar dessa segunda parte. Eu estou falando, teve a primeira e a segunda live que estão salvas. Qualquer coisa é só buscar que tu consegue ver, né? Tô falando contigo justamente para te ajudar a ter clareza de o que tu tá deixando de fazer. Porque às vezes a gente acha que ter muitas coisas para fazer não quer dizer que elas são importantes. Muito antes, pelo contrário. Então, não se trata de fazer mais. Se trata de fazer menos. E eficácia é o fazer necessário. É o que te aproxima. Mas eficiência é saber fazer, por exemplo, em menor tempo, com menor custo. É aperfeiçoar os processos. E fazer aquilo que é desimportante não torna isso importante na tua vida. Então, assim, ó, o mais importante não é o que tu faz, mas é como tu faz. E aí, hoje, a gente vai falar sobre a tal da lei de Pareto e a lei de Parkinson. Eu adoro elas porque tu pode usar elas em qualquer dimensão da tua vida. Pareto foi um economista italiano e ele começou a observar que, por exemplo, é uma régua chamada 80-20. Ele começou a perceber, pensa numa empresa, tá? Que 80% do faturamento da empresa vinha de 20% dos clientes. E 20% do faturamento vinha de 80% de pequenos clientes. O Marcelo dizendo aqui, a vida é um grande Pareto. Exatamente. Então, vamos lá. A lei de Pareto, ela é para te mostrar aquele 20% na tua vida que te dá 80% de resultado. E isso a gente pode aplicar em qualquer coisa. Pode ser nas nossas empresas, pode ser na nossa casa, pode ser com as nossas amizades. Quantos relacionamentos que tu não fica forçando, mas aquilo não te dá resultado nenhum. Desapega. Tem coisas que simplesmente não fecham mais. Esse 80-20 é para tu ver que às vezes 80% de onde tu tá investindo a tua energia só te dá um retorno de 20%. Aí não vale. E se tu focasse daqueles 20% que te dão 80%, se tu pegasse e começasse a focar só neles, tu não teria mais resultados? Então, isso diz muito respeito com aquelas coisas que a gente sabe que tem que fazer no nosso dia a dia e não faz. Quando a gente fala em administração do tempo, é o famoso celular, que a gente passa um tempão se anestesiando, perdendo tempo com isso. É WhatsApp, é Telegram, é e-mail, é interrupções, tudo isso. Então, aqui, ó,
Papel e caneta na mão, que eu tenho umas perguntinhas pra te fazer. São poucas dessa vez, tá? Mas pega um papel e uma caneta, se não, continua assistindo aqui, depois pega pra rever essa live, não tem problema nenhum. Ou se tu tá assistindo depois da live ter acontecido, dá um pause, porque é importante que tu responda essas questões pra ti. Eu fiz elas e a gente tem muito de não fazer isso. Aí não entende que não tá dando certo, não entende porque que não está se entendendo, que tem uma coisa estranha. Mas quando que tu parou pra responder esses questionamentos? Quando que tu parou pra parar e se dar conta do que tu tava fazendo? Então, ó, quer ver? 20% responsável pelos 80% do seu estresse, dos seus problemas e infelicidade. Quais são? Pensa no teu trabalho, nos pontos que mais te trazem resultado e tal, ou pensa na tua vida pessoal, se essa for a questão que tá te afligindo hoje em dia. Quais são os 20% que são responsáveis por 80% do que te dá problema, do que te causa estresse, do que te deixa infeliz? Tô de novo perguntando, ó. Qual é o 20% que te dá 80%? Poderia te dizer assim, tá preocupada, ter muito tempo livre, e daí eu não faço nada, é falta de direcionamento. Tá. Excesso de tarefas, excesso de autocobrança. Tem muita coisa pra fazer e é trabalho, é cliente, é as coisas da casa, e aí tu vai. E agora? Quais são os teus 20% que te dão os teus 80% de felicidade e resultados positivos? A gente normalmente consegue sempre nominar os nossos defeitos, né? Se eu te pedir assim, lista 5 defeitos que tu tem, tu vai me listar 10. Agora se eu te pedir, me lista 3 qualidades, talvez tu liste uma. Então por isso é tão importante também saber o que te dá resultado. Porque é muito fácil dizer assim, eu não tenho isso, eu não tenho, botar o foco no que falta. Sim, mas tu já parou pra pensar o que te dá resultado? O que te faz feliz? O que faz com que tu atinja o que tu quer, resultados positivos? Então, quais são os 20% que te dão 80%? Marcelo disse aqui, pensando no futuro. A cabeça tá lá na frente. Uma coisa é ter planejamento estratégico. Outra coisa é ficar se preocupando, se consumindo com algo que tu não controla, que é o futuro. De concreto, tu só tem o agora, né? Olha. Pra mim, o que tem? 20% que me deixa feliz. Quando eu venho aqui falar com vocês na live, acho que a live foi bem produtiva, que pode ajudar as pessoas. É o meu critério subjetivo, ok? Mas tem aquela história assim, dei o meu melhor, não dei o meu melhor. Quando eu dei o meu melhor, tá, ok. Fiz conteúdo, atendi bem, tive tempo de qualidade com o Rafa e com a Nina, cuidei de mim, vi os amigos do final de semana. Então, os 20% que me dão os 80% dos meus resultados positivos, da minha felicidade. O Marcelo tá dizendo assim, acho que é quando eu estou muito próximo da minha essência, desenvolvendo tarefas que sou apaixonado, que nem vejo o tempo passar. É difícil dizer uma coisa em específico, pois varia, acho que de pessoa para pessoa, acho que foi isso que tu quis dizer, Marcelo. Mas tu disse tudo, é quando a gente tá no estado de flow, em que a gente tá concentrado, aprendendo, se desenvolvendo. Nem é fácil demais que tu fique entediado, nem é difícil demais que te cause ansiedade, né? É muito interessante isso. Então, qual é o objetivo aqui? O objetivo é tu descobrir quais são as tuas ineficiências para eliminar elas e depois descobrir os seus pontos fortes para poder potencializar. Então, quando eu responde para ti essas duas perguntas. Quais são os 20% que me dão 80% de infelicidade, de estresse? Quais são os 20% que me dão 80% dos meus resultados positivos e felicidade? O objetivo aqui é tu conseguir identificar para eliminar o que te causa esse sofrimento e potencializar o que te traz justamente esses resultados
positivos. E a gente não se questiona sobre isso. Então responde. Que a gente tem o hábito de estar com foco no que falta. Mas e aquilo que te dá retorno? Tu tem potencializado, aumentado? Tem consciência para usar isso a teu favor quando tu não estiver tão bem? Marcelo disse, isso normalmente não são coisas fáceis, são coisas desafiadoras no meu caso. Ah, que lindo! Tenha em mente que estar ocupado não é a mesma coisa que estar produzindo. Na realidade, isso acaba até sendo um tipo de forma de preguiça. Sabe por quê? Porque a gente fica fazendo várias coisas que são improdutivas. Então é a mesma coisa que fazer nada. É importantíssimo que tu saiba o que é prioridade, o que é importante e concentre-se nesse pouco que é importante, ignorando o resto. É isso que vai fazer a diferença. Porque a gente tem uma enxurrada de informações. Se desperdiça muito o tempo. Por quê? Tem tempo. Olha que interessante, né? A gente desperdiça muito nosso tempo porque tem tempo. Isso é uma questão de hábitos ruins e de imitação. Então, se tu tem 8 horas para trabalhar, adivinha o que tu vai fazer? Tu vai usar essas 8 horas. Se surgisse uma emergência e tu só tivesse 2 horas para cumprir um prazo, pode ter certeza. Tu daria conta? Essa é a famosa lei de Parkinson, em que quanto mais tempo eu tiver, mais tempo eu vou usar. Então, se eu te der um prazo de 24 horas para entregar um projeto, tu vai entregar. Tu vai te forçar a fazer isso. Se eu te der uma semana, tu também vai usar esses 6 dias para fazer um pouquinho e vai deixar a maior parte pro final. Se eu te der um mês, isso vai virar um monstro dentro da tua cabeça. Então, moral da história. Como que a gente utiliza essa lei de Parkinson a nosso favor? Tu te dá um prazo mais curto. E há uma tendência muito grande que mas o prazo curto eu não vou ter qualidade. É uma grande tendência a tu focar, te concentrar e entregar ou com a mesma qualidade ou com mais qualidade. Não te ilude. Quem tem tempo demais sobrando não faz nada. Qual é a solução? A solução é tu ter poucas tarefas que contribuem para sua maior renda e planeja realizar elas num espaço curto. Por quê? Porque aí eu foco a minha atenção. Eu foco, concentro as minhas energias naquilo que realmente importa. E aí não é para estar enlouquecido fazendo milhões de coisas. O que vai acontecer, e é o que eu sempre digo para os meus clientes, mentorados e alunas, é quando tu tem claro quais são as tuas prioridades, o que é importante, tu vai conseguir eliminar o que te distrai, tu vai eliminar o que te fragiliza, tu vai eliminar o que te interrompe. E vai colocar esforços naquilo que realmente vai fazer diferença na tua vida. É claro que existem tarefas que são necessárias, que nós temos que fazer no dia a dia. Sim, existem, né? Lavar roupa, lavar louça, cuidar da casa, tem coisas que são necessárias. Se tu não tem ainda condições de pagar uma empregada para isso, e eu ainda não tenho, mas terei, tem que dar conta de fazer isso tudo. Mas aí tu também vai tirar um tempo para isso. Nesse dia eu faço isso, para não ficar picotando a tua rotina o tempo inteiro e se sobrecarregando. Então tu vai saber quais são as tuas prioridades naquele dia. Tu vai colocar a tua energia naquilo. Todas as vezes que eu falo para os meus clientes sobre agenda, eu sei que tem gente aqui que eu tenho dificuldade, que sempre acha que vai dar tempo, né? É um teste para tu ver o que se encaixa melhor na tua rotina e estabelecer um tempo para isso. Para tu, olha, em tanto tempo eu imagino que eu vou conseguir fazer essa atividade. Faltaram horas no meu dia para tudo. Tá? Até que ponto tu não tá colocando muita coisa para fazer? E subestimando o teu tempo e a tua capacidade de fazer. E não estou dizendo aqui que tu tá jogando o tempo fora. Mas talvez tu esteja achando sarna para se coçar, aqueles 20% que te dão 80% do teu estresse. Tem que ficar atenta para isso. Então, porque, quanto mais tempo eu tenho, menos coisa eu faço. A tal da lei de Parkinson.
Por isso é importante tu ter pré-definidas as tuas tarefas, sentar e fazer. E o negócio vai andando. Que é uma solução, porque assim, um desempenho eficaz, um desempenho eficiente e com tempo, liberdade de tempo, começa por tu te limitar a sobrecarga de trabalho burro. Exatamente. Ontem eu não tava, de ontem pra hoje eu tava bem mal, sabe aquele enjoada, jojada e tal. E aí eu deixei algumas coisas pra fazer. Aí eu acordei hoje de manhã, não morri por isso. Mas quando a gente vê, a gente fica se ocupando, controlando, deixando arrumado, organizado e tá. Pra isso, seria interessante tu colocar uns 3, 4 despertadores no teu dia. Eu acho bem interessante isso. Como assim? Põe uns 2 durante a manhã e uns 2 durante a tarde. E aí tu te pergunta, eu estou produzindo ou estou me ocupando? Porque produzir é fazer tarefas que vão te levar para a vida que tu quer. Se ocupar é fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo não fazer nada. E a gente consegue se ocupar nas redes sociais, a gente consegue se ocupar no WhatsApp, a gente consegue se ocupar falando no telefone, um monte de coisa. Prefere ir lá lavar roupa do que fazer o que tem que fazer no trabalho, sabe? Tu vai se ocupando, porque o teu cérebro, ele tá sempre em busca de prazer e fugindo da dor. Quando eu tenho que gastar energia para me concentrar, fazer alguma coisa, eu estou procrastinando. Eu estou fugindo dessa pseudo-dor. E teu cérebro quer poupar, então ele vai lá e abre o Instagram e fica aqui rodando, né? Rodando, se anestesiando, se ocupando, mas não produzindo. E é engraçado que a gente vai consumindo a nossa energia porque fica na tua cabeça aquilo apitando, mas eu tenho que fazer tal coisa, mas eu tenho que fazer tal coisa, mas eu tenho que fazer tal coisa. E tu nem se dá conta do tiro no pé, que se tu tivesse, tá, agora é a hora de fazer tal coisa, senta, faz. O alívio que dá, dopamina na veia, hormônio do bem-estar, o alívio que dá porque tu fez. Então faz logo. Quanto antes tu fizer, antes tu fica se martirizando, se consumindo, né? Então coloca esse despertador 3, 4 vezes por dia, dizendo, tá produzindo ou tá se ocupando? E mais, eu adoro essa. Está inventando coisas para fazer para evitar fazer o que é importante? Ó, dica prática. Vamos lá. Dica prática. Coloca 3 ou 4 despertadores, 2 de manhã, 2 à tarde, pra tu te perguntar, eu tô produzindo ou eu tô me ocupando? Eu tô arranjando coisas para fazer, para evitar o que é importante fazer? Quantas vezes a gente fica inventando coisa pra fazer pra procrastinar? Não, eu não posso estar sozinha nisso. Não, diz pra mim que tu também, porque eu sou um ser humaninho que nem tu. Eu também faço das minhas. Só que hoje eu me dou conta que eu tô assim, o que é prioridade? A prioridade é isso, então eu vou fazer aquilo. E aí vai ficando mais leve. E uma das coisas que eu sempre digo para as minhas mentoradas e alunas, terminou de fazer o que era importante, vai viver. Porque senão a gente entra naquele looping, né? Vou adiantar. Tem mais coisa pra fazer. Não, tem que fazer, não pode relaxar. Não. Um dos aprendizados que a gente tem que ter na vida é saber relaxar. Eu não sei se tu sabe relaxar. Eu tenho dificuldade, então cada vez mais eu exercito isso. E aí, como que a gente consegue exercitar isso? Eu fiz o que era importante pra minha vida, o que ia produzir resultados, fiz. Então, ok. Porque às vezes tu curtir com o teu amado, tu tirar um tempo pra fazer uma caminhada, isso também vai te trazer muito resultado a longo prazo. O Marcelo tá dizendo, lembrei agora da tríade do tempo, importante, urgente e circunstancial. Exatamente, o Marcelo tá falando aqui do livro do Christian Barbosa, Tríade do Tempo. Ele classifica a nossa vida, a nossa gestão do tempo dessa forma, com o que é importante, com o que é urgente e com o que é circunstancial.
importante é tudo aquilo que vai te levar para a vida que tu quer. E isso pode ser, por exemplo, fazer o check-up no médico todo ano, a revisão no carro, o estudar o inglês, porque quando for para viajar daí tu já vai estar falando inglês, cuidar da alimentação. E aí tu vai percebendo o que é importante para ti. Isso são coisas que vão te levar a longo prazo. Cuidar o tempo que eu fico aqui mexendo no celular, para não ficar me enganando quando tinha que estar produzindo, em vez de estar me ocupando. O que é urgente? Urgente é tudo aquilo que era importante e estourou o prazo. Fiquei doente. Não teria ficado assim se eu tivesse feito check-up e ia ter conseguido ver isso antes. O carro quebrou, mas se eu tivesse feito a revisão não tinha dado problema. Tô com prazo esganado para entregar, enforcado para entregar o imposto de renda. Já tinha que ter feito tal coisa e não fiz. Isso é tudo urgente. É aquela pessoa que tá sempre apagando incêndio. É complicado essa, porque quando a pessoa ela transita muito entre o importante e o urgente, se chama perfil equilibrista. É a pessoa que tem uma grande tendência a acabar com a própria saúde. A chegar nos finais de semana e só querer dormir, só querer descansar, sem energia. Ela até dá conta de tudo, mas às custas da disposição, energia dela. Ou seja, quando ela ia poder viver, estar presente e tal, ela precisa só descansar, porque ela tá exausta, que ela se consumiu a semana toda. E aí é aquela história, autocobrança, baixa autoestima, a pessoa que tá fazendo, acha que só vê valor em si se tiver resultados. Escondem vários sabotadores, várias crenças de incapacidade, crença de não merecimento, coisas que tu traz da infância, que tem que ser postas luz, porque nós somos seres humaninhos duais, né? Luz e sombra. Eu ponho luz na minha sombra justamente para saber lidar com ela e equilibrar isso tudo. E o que é o circunstancial, Elisa? O circunstancial é tudo que não vai te levar para lugar algum. Ficar horas nas redes sociais, horas com a bunda vendo Netflix. E eu não tô dizendo que não pode ver, tá? Eu adoro, olho um pouco e tal, mas aquela pessoa que só faz isso, quando deveria estar fazendo outras coisas, tá? O ócio criativo é muito bom, muito obrigado, é necessário. As pessoas acham que tem que produzir sempre mais, só que elas esquecem que para ela poder produzir mais, ela precisa descansar. Mas tá sempre com aquele chicote no lombo, né? Se cobrando. Não é assim que as coisas funcionam, pessoal. Não é assim. Então, começa a parar pra pensar. Se tu tivesse um ataque cardíaco agora, nesse momento, e tu só pudesse trabalhar 2 horas por dia, o que tu faria? Vamos de novo. Reformulando. Se tu sofresse um ataque cardíaco agora e a partir disso tu passasse a só ter 2 horas por dia para trabalhar, o que tu faria? O que tu realmente faria que é importante para ti? Aí pensa, tu tem um segundo ataque cardíaco e tu só pudesse trabalhar 2 horas por semana. O que tu faria que realmente é importante para te dar os resultados que tu quer? Vamos além. Tu tem uma arma apontada para tua cabeça. Arma apontada para tua cabeça. E aí, tu tivesse que tirar da tua rotina 4/5 das coisas que tu faz. O que tu tiraria? Vamos de novo. Tu tem uma arma apontada pra tua cabeça. E a partir de agora tu precisa tirar 4/5 das coisas que tu faz. O que tu tiraria? Pra deixar só esse 1/5 de coisas. Aqui a gente começa a perceber o que é supérfluo. Dá pra deixar depois, dá pra ver isso aqui em tal horário e tal. E aí tu percebe como a gente dispersa a energia, dispersa o foco. Agora, eu adoro essa pergunta aqui. De novo, é uma pergunta simples,
mas que mexeu comigo. Pergunta simples, que mexe com a gente. Quais são as 3 coisas, 3 atividades que tu usa para preencher o teu tempo e se sentir produtivo? Nossa, de novo. Presta atenção nessa pergunta aqui, porque ela é assim, ó, uma facada na boca do estômago. Quais são as 3 atividades que tu utiliza para se sentir produtiva de novo? Quais são as 3 atividades que tu utiliza para preencher o teu tempo e se sentir produtivo? Mas responde sinceramente pra ti. Porque assim, minha filha, isso aqui é como se tu pegasse um espelho e passasse a limpo a merda que tu tá fazendo contigo mesmo. Nossa, quando eu respondi isso aqui, doeu lá no rim, sabe? Porque as respostas são óbvias pra ti. Tu sabe as respostas. Mas não faz porque é a lei do menor esforço. Porque tá deixando pra depois o que é importante, porque normalmente o que é importante demanda energia, dá trabalho, é um pouco mais difícil. O Marcelo, ótima pergunta. Vou ficar com essas perguntas para refletir essa semana. É a melhor coisa. Pegar um papel, caneta na mão e colocar. Se enxergar. Tu tira aqui do abstrato, tu começa a ver literalmente o que tu tá fazendo com a tua vida. Por isso que eu falei desde o início. Assistam essas 3 lives com papel e caneta na mão. Não adianta continuar sem fazer essa autoanálise. É essa autoanálise que vai fazer tu ter resultados diferentes na tua vida. Não são os outros. Os outros, ó. É tu contigo mesmo. Sempre vai ser. Então, aprenda a te perguntar. Se essa for a única coisa que eu fizer hoje, eu vou ficar satisfeita ao final do dia? Se essa for... O que acontecerá se eu não fizer isso? Vale a pena deixar de lado algo importante para fazer essa outra coisa? E uma das coisas que eu sempre falo é: tenha no máximo 5 prioridades no teu dia. Mas no máximo. Para evitar, sabe o quê? A síndrome do tem que, de acordo com o Jerônimo Thelma. A síndrome do tem que é que tu fica querendo fazer um monte de coisa, tem que estar sempre fazendo, mas tu tá te ocupando, não tá produzindo. É aquela outra pergunta que eu fiz. O que tu faz para preencher o teu tempo para se sentir produtiva? Lê-se, para ficar se ocupando em vez de produzir. E aí tu vai começar a identificar quais são os gargalos. E quando tu começa a eliminar eles e neutralizar e administrar, tu vai ver como começa a sobrar tempo. É assustador o quanto tu perde tempo. Coisas que tu pode fazer imediatamente. Detox das mídias. Tá lendo um livro, não tá fazendo sentido? Larga. Quem disse que tu tem que ler ele até o fim? Interromper as interrupções. É a arte da recusa. É a arte de aprender a dizer não. Porque a gente tem os desperdiçadores do tempo, como redes sociais, aplicativos de conversa, reuniões ineficazes, aquelas do tipo, ficou decidido que nada foi resolvido. Ai, que raiva que eu tenho disso. Eu nem faço. Pra mim sempre tem horário pra começar, horário pra finalizar e a gente sabe qual é a pauta. Sempre. Então, desligar as notificações. Desliga todas as notificações do teu celular. Tua vida vai mudar. Vai dar um giro, assim, tu não tem noção. Trata como urgente o que é urgente. Dá limite para as pessoas, porque elas também consomem o teu tempo. Pede se a pessoa pode te mandar um WhatsApp, pode te mandar um e-mail, que depois você resolve. Que em último caso, se for muito urgente, ela pode te ligar. E aí trata
que eu posso te ajudar? Só um pouquinho que eu vou... Tô falando com o cliente, mas eu vou te atender, então no que eu posso te ajudar? Objetiva. Às vezes a gente também falha na delegação de poderes. Quando tu delega pra alguém fazer alguma coisa, delegar não é se livrar da tarefa. É mostrar pra pessoa, olha, eu estou te chamando porque eu sei que tu é responsável, confio em ti, nas tuas aptidões, e eu quero que tu faça X, Y, Z. Diz o que tu espera e vai monitorando. Tá com dúvida em alguma coisa? Posso te ajudar? Qualquer coisa me chama. Isso é muito importante. Ah, mas em casa vivem me interrompendo e tal. Às vezes tem que estudar no café. Ou às vezes tem que chegar e sentar e conversar e dizer assim, olha, é muito importante pra mim fazer isso. Será que... Ou, olha, eu tô só terminando um raciocínio importante. Assim que eu finalizar, eu já vou falar contigo. Pronto. Porque os maiores erros que a gente tem é ou por ambição ou por preguiça. E os dois, ambição eu vou fazer errado e a preguiça eu não vou fazer. No final das contas, os dois dão o mesmo resultado. Então tu vai começar a criar as tuas regras. Tu vai começar a perceber o que faz a diferença na tua vida. Tu vai começar a forçar as pessoas a definirem o que elas querem falar contigo. A definir quanto tempo que tu vai dispor para fazer aquela reunião. Quanto tempo tu vai utilizar para agrupar tarefas que são simples. Tu vai te blindar das interrupções. Tu vai encontrar o teu foco e vai, consequentemente, encontrar o teu estilo de vida. Então, quando a gente fala desses dois erros por ambição, que é fazer errado, tá tão ambicioso que fazer errado, ou por preguiça, que é o não fazer, pra te fazer diferente, tu vai ter uma vida diferente. E foda-se os outros. Esquece, porque se tu começa a ter mais flexibilidade na tua rotina, com mais tempo sobrando, é bem provável que tu te culpe continuar fazendo muito. Então, ai, como assim? Porque de segunda a sexta-feira tá todo mundo trabalhando, então eu tinha que estar trabalhando. Sim, mas deu um tempo livre, qual é o problema de tu, como uma cliente minha há pouco, comer uma pizza com uma cerveja com o marido numa terça-feira à noite? Por que tem que ser sempre, né, engessadinho? Ah, mas é durante a semana, sim, mas e por que tem que comer só no final de semana? E não precisa ser isso, poderia ser qualquer outra coisa, mas existe um tempo de qualidade ali. Entre ela, o marido e a filha. Que ela não estava se permitindo porque tinha que trabalhar enlouquecidamente o tempo inteiro. Sendo que é uma pessoa que trabalha muito. Mas a gente fica se colocando em caixinhas, né? E aí a autocobrança dela fazia com que ela não se relacionasse bem com as outras pessoas. Porque ela estava se cobrando. E aí qualquer coisa que ela escutava, ela se sentia cobrada. É como se fosse no início, quando a gente começa a ter tempo sobrando, eu quero que tu imagine assim, ó. Começou a sobrar tempo, é como se fosse uma depressão pós-parto. Tipo, ai meu Deus, mas o que tá acontecendo? E tal. A gente não se dá conta que o que a gente tem que fazer é acrescentar vida após o trabalho. Mas não, ainda fica ali trabalhando. É acrescentar vida após o trabalho. E cuidado com o excesso de tempo livre, porque o excesso de tempo livre ele te traz o tédio. E o tédio não é o estresse, não é a ansiedade. O tédio é a pior coisa para tua sanidade mental. Sabe por quê? Porque tu começa ali a se questionar. Mas será que esse é meu propósito? Mas será que essa é a minha missão? Mas será que isso? Mas será que aquilo? Será que minha vida vai ser sempre assim? A questão é tu descobrir o que vai te alimentar. E o que te alimenta? Alimenta coisas que nos deixam presentes, concentradas, aprendendo. Ou seja, viva. Essa é a diferença aqui. Então, assim, quando tu começa a sobrar tempo, tu começa a ficar assim, tá, mas e o que eu faço com isso? Tá, mas será que esse é o meu objetivo de vida? Será que...
Eu sempre digo, né? O propósito das pessoas, e olha que eu trabalho com isso, o propósito das pessoas é ganhar seu dinheiro, pagar seus boletos e não encher o saco dos outros. De preferência, servir, ajudando. Às vezes, muitas vezes a gente se perde nisso, né? Então, raciocina comigo. Se tu não conseguir, raciocina comigo, se tu não conseguir definir imediatamente o que tu quer, nem agir imediatamente, é porque é perda de tempo. Como assim? Ai, mas qual será o meu propósito? Mas será que a vida vai ser sempre assim? Não conseguiu especificar, tá perdendo tempo. Então, vá fazer uma coisa prática. Então, porque sabe o que é o mais importante de tudo? Sempre é tu te sentir bem consigo mesma. Isso é o mais importante. É tu estar num saldo positivo contigo mesma. E o que tu pode fazer com o teu tempo fora trabalho que vai fazer com que tu curta a tua vida e se sinta bem. Essa é a questão. Não vai adiantar ficar no tédio. E agora o que eu faço com isso? Então, a dica é: viver é aprender e servir. Porque todas as vezes que eu estou me desenvolvendo, eu me sinto viva. É o novo entrando. Mas daí tu vai descobrir qual é a tua causa. Quais são os teus interesses. O que faz a diferença pra ti. E vai parar de dar desculpa e vai fazer. Porque que a gente sabe criar desculpa o tempo inteiro. Porque é o dinheiro, porque é isso, porque eu não tenho tempo, porque é filho, porque é marido. Sim, mas o que é importante pra ti? Então faça. Faça. E se tu não fizer o que tu elencou, o que de pior pode acontecer? Então, vai começando a administrar isso contigo. E tu vai ver que tua vida vai ficar muito melhor. Essas 3 lives, se tu colocar em prática, eu tenho certeza que pode mudar completamente a tua vida. Mas completamente mesmo. Eu tô tranquila com o conteúdo que eu te entreguei. E se tu não viu todas as lives, só volta. Tem a live 1, tem a live 2, estão salvas. É só pegar. Bom, vou encerrando por aqui. Nos vemos segunda-feira, às 12h12. Um ótimo dia pra ti. Qualquer dúvida, me chama no direct. A gente vai se falando.